Relatório de situação em saúde da Semana Epidemiológica 1 de 2026, dos dias 4 a 10 de janeiro. Serão abordados síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, febre amarela, sarampo, coqueluche, alerta ambiental, alerta de segurança alimentar, alteração do calendário vacinal nos Estados Unidos, alerta de supergripe H3N2 e Venezuela. Com relação à síndrome gripal, observa-se uma diminuição dos atendimentos a partir da semana epidemiológica 37. Nota-se também um leve aumento entre as semanas 47 a 51. No entanto, nas últimas semanas do ano de 2025, semanas 51, 52 e 53, a proporção voltou a cair. Essa proporção de atendimentos de síndrome gripal nas unidades de saúde teve um aumento a partir da semana epidemiológica 49 e certa diminuição a partir da semana 43. Com relação à vigilância sentinela de síndrome gripal no Distrito Federal, não houve atualizações no boletim da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Entretanto, vale ressaltar para aumento proporcional dos casos de síndrome gripal causados por rinovírus e influenza nas últimas semanas de 2025. Houve um aumento considerável também de infecções por metapneumovírus. Com relação à atividade de SRAG por unidade federada no Brasil, o site segue sem atualizações, porém no Brasil observa-se que a região norte e a região centro-oeste estão em estado de alerta em relação à síndrome gripal aguda grave. Quando analisa-se a tendência a longo prazo, observa-se uma probabilidade de crescimento superior a 95% nos estados do Pará, Tocantins, Mato Grosso e Acre. Os estados do Sudeste e Sul do país apresentam probabilidade de queda de casos. No comparativo entre as semanas epidemiológicas, observou-se queda na quantidade de casos confirmados. A distribuição do vírus se manteve constante, sendo rinovírus 35%, influenza 21%, metapneumovírus 14%. Todos esses números são de casos de SRAG no Brasil até a semana epidemiológica 53. Houve 58 óbitos entre a semana epidemiológica 50 a 53 de 2025, e os principais vírus identificados nesses óbitos foram o SARS-CoV com 30%, influenza com 33% e rinovírus com 23%. Com relação ao alerta da supergripe H3N2 na Argentina, a situação desse avanço vem gerando inquietude nas autoridades de saúde do país. O ponto que merece nossa maior atenção aqui não é apenas o número de casos, mas o perfil do contágio. Dados recentes mostram que a maioria dos pacientes infectados com essa nova cepa não viajou para o exterior, o que sugere fortemente que o vírus já pode estar circulando de forma comunitária e precoce dentro do território argentino. Isso é um sinal de alerta importante, especialmente quando olhamos para o hemisfério norte, onde essa mesma variante tem causado recordes de hospitalizações, como visto recentemente em Nova York. Além disso, o relatório aponta que grande parte dos infectados não tinha histórico de vacinação, reforçando a necessidade crítica de manter a imunização em dia e seguir com as medidas básicas de prevenção e higiene para que se evite um surto maior. Com relação a arboviroses no Brasil, entre as semanas epidemiológicas 49 e 52 de 2025, o país apresenta transmissão significativa de dengue, com destaque para alguns estados que registram maiores coeficientes de incidência por 100 mil habitantes. O Acre lidera, com 61,7 casos prováveis, seguido por Espírito Santo, com 47, Tocantins, com 44,1 e Paraná, com 39. No mapa, observa-se uma concentração de áreas com maior incidência nas regiões Centro-Oeste, Sul e partes do Sudeste e Norte, com municípios apresentando valores elevados acima de 200 casos a cada 1.000 habitantes. Já áreas do Nordeste e parte do Norte apresentam incidências mais baixas. Evidencia-se ainda, nas semanas epidemiológicas 50 a 52,
a concentração de casos graves de dengue e com sinais de alarme em unidades da federação específicas. Goiás e São Paulo apresentam maiores números absolutos, seguidos por Minas Gerais e Espírito Santo. Esse cenário indica maior gravidade clínica da doença nesses estados, apontando para a necessidade de fortalecimento da assistência, vigilância ativa e resposta oportuna dos serviços de saúde, a fim de reduzir complicações e óbitos associados à doença. Com relação aos óbitos por dengue, registra-se nas semanas epidemiológicas 50 a 52 do ano de 2025 a ocorrência de 3 óbitos pela doença no país, distribuídos entre os estados Maranhão, Mato Grosso e São Paulo, com um óbito em cada unidade federativa. Embora o número absoluto seja baixo, a presença de óbitos indica circulação viral com potencial de agravamento clínico, o que reforça a importância da detecção precoce, do manejo oportuno dos casos e do fortalecimento das ações de vigilância e assistência à saúde para a prevenção de novos desfechos fatais. A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba atualizou o cenário epidemiológico das arboviroses referente ao período de janeiro de 2025 ao início de janeiro de 2026, revelando um quadro desafiador, caracterizado pela circulação simultânea de 4 vírus distintos no território. O levantamento contabilizou um total de 8.963 casos prováveis, com uma predominância massiva da dengue, responsável por 7.723 dessas notificações. No entanto, o cenário se torna mais complexo com a presença confirmada do vírus do Oropouche, que somou 651 casos, superando o chikungunya, com 567, e Zika, com 20, o que evidencia a necessidade de diagnósticos diferenciais precisos por parte das equipes de vigilância. O impacto severo da doença foi confirmado com o registro de 11 óbitos no período analisado. A dengue foi a causa de 9 dessas mortes, concentradas majoritariamente em grandes centros urbanos, como João Pessoa e Campina Grande, mas atingindo também municípios do interior. Já a chikungunya vitimou 2 pessoas, uma em Campina Grande e outra em Prata. As autoridades sanitárias destacam que a incidência foi particularmente mais elevada na primeira, terceira e sétima regiões de saúde, sinalizando onde os esforços de combate vetorial precisam ser intensificados. Com relação à chikungunya, o Brasil registrou 1.630 casos prováveis da doença entre as semanas epidemiológicas 50 e 53 do ano de 2025. O estado com maior incidência foi o Mato Grosso do Sul, com 14,9 casos a cada 100 mil habitantes, e 431 casos prováveis, destacando-se como o principal foco no período. Em seguida, aparecem Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Tocantins, com incidências bem menores, em torno de 2, indicando menor circulação do vírus nessas localidades. O mapa reforça visualmente a concentração de maior incidência na região centro-oeste, sobretudo em Mato Grosso do Sul. Com relação à febre Oropouche, entre janeiro e dezembro de 2025, o Brasil registrou 11.988 casos confirmados dessa doença, com destaque para o Espírito Santo, que concentrou a maior parte das notificações, totalizando 6.326 casos. Outros estados relevantes foram Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraíba, porém com números significativamente menores. Até o período analisado, foram contabilizados 5 óbitos confirmados e 2 em investigação, o que evidencia impacto clínico limitado, mas com circulação expressiva do vírus. Com relação à febre amarela no Brasil, não teve novas atualizações da primeira semana epidemiológica do ano de 2026. Porém, no ano de 2025, foram 119 casos confirmados em humanos, 126 casos confirmados em primatas não humanos, 47 óbitos, o que resultou em uma letalidade de 39,5%. A maioria dos casos em humanos e primatas foram registrados no estado de São Paulo. Com relação aos casos de sarampo na região das Américas, em 2025, os países com a maior quantidade de casos confirmados foi o México, Canadá e os Estados Unidos. Na América do Sul,
O país com a maior quantidade de casos foi a Bolívia. Aqui no Brasil, foram notificados e confirmados 37 casos. No Canadá, houve um aumento de 16 casos entre a semana epidemiológica 51 e a semana epidemiológica 52. Os casos foram 12 na província de Manitoba, 3 em British Columbia e 1 em Ontário. No acumulado do país, foram 505.393 casos em 2025. Destaca-se que 94% dos casos são em pessoas não vacinadas ou que não se recordam se foram vacinadas. Por fim, devido à transmissão sustentada por mais de 12 meses, o continente da América perdeu o status de continente livre de sarampo. Com relação a coqueluche no México, não houve atualizações devido à instabilidade do site da fonte de dados. Portanto, até o momento se sabe de 1.572 casos confirmados e 71 óbitos até a semana epidemiológica 49. A incidência é de 1,16 a cada 100 mil habitantes. Os últimos estados com casos notificados foram Cidade do México e Chihuahua. Com relação a coqueluche no Peru, as últimas atualizações foram até a semana 52. Houve um aumento que agora totalizam 5.105 casos prováveis. Até a semana 52 foram contabilizados 54 óbitos. O departamento com maior incidência é Loreto, com 367. Houve uma mudança entre a semana 35 e 42, em que notou-se uma diminuição de casos confirmados e um aumento de casos prováveis. A quantidade de casos confirmados está em queda desde a semana 35. Com relação aos alertas ambientais, a interface de divulgação de alertas públicos até o dia 10 de janeiro havia emitido alertas sobre chuvas intensas no Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Ainda sobre o alerta ambiental, o Instituto Nacional de Meteorologia publicou um aviso iniciado em 10 de janeiro ao meio-dia. O alerta se trata da intensificação das ondas de calor no norte, sudeste, sul e risco de tempestade na região sudeste. No dia 5 de janeiro de 2026, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos oficializou uma redução drástica no calendário de vacinação infantil, cortando de 17 para 11 o número de imunizantes recomendados universalmente. A decisão impulsionada pelo secretário justifica-se pela necessidade de alinhar os Estados Unidos a nações pares, como a Dinamarca, e com a justificativa de reconstruir a confiança pública. O novo protocolo remove a recomendação universal para vacinas contra influenza, Covid-19, rotavírus, hepatite A, hepatite B e doença meningocócica. Estas foram reclassificadas para decisão clínica compartilhada, transferindo a responsabilidade de uma recomendação estatal para uma negociação individual entre médico e família. Apenas vacinas de consenso internacional, como sarampo, pólio, dupla tetânica e varicela, permanecem universais, sendo que a vacina de HPV foi reduzida também para dose única. A medida rompeu o processo tradicional de revisão científica, contornando o Comitê Consultivo em Práticas de Imunização, cujos membros relataram ter sido surpreendidos pela decisão. No dia 7 de janeiro de 2026, a Anvisa publicou uma nova resolução 32/2026, que proíbe a comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé. A medida atinge produtos das linhas Nestrogeno, Nan Supreme, Pro, Nanlac, Nanlac Comfort, Nan Sensitive e Alfamino. Foi identificado o risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. A ingestão pode provocar vômitos persistentes, diarreia e letargia em bebês e crianças. Trata-se de um recall global, preventivo. A contaminação originou-se em um ingrediente, óleo de fornecedor terceirizado, utilizado em uma fábrica na Holanda, afetando a distribuição mundial. A fiscalização da Anvisa atuou em um caso grave envolvendo molho de tomate importado da marca Mastromauro Granuro,
onde um lote foi imediatamente recolhido após um alerta internacional confirmar a presença de pedaços de vidro, o que representa um risco físico direto ao consumidor. Além disso, a agência autuou com rigor no mercado de suplementos. Foram interditados lotes do produto Neovit Visão, da Bausch Lomb, devido ao uso de ingredientes não autorizados e excesso de corantes. Em uma ação separada, a Anvisa também proibiu totalmente os produtos da empresa Ervas Brasil, que operava sem licença sanitária e vendia suplementos com falsas promessas de cura, sem qualquer comprovação científica. Diante da recente instabilidade na Venezuela, o Ministério da Saúde agiu de forma preventiva e imediata. Foi enviada uma equipe da Força Nacional do SUS para Roraima, com um objetivo claro: fazer um diagnóstico rápido da nossa capacidade de atendimento. O ministro da Saúde assegurou que, embora o fluxo migratório não tenha aumentado até então, o Brasil já possui um plano de contingência estruturado. O SUS está preparado para absorver eventuais impactos, garantindo insumos, vacinas e, se necessário, a ampliação da estrutura com hospitais de campanha. Além disso, o governo reforça o compromisso humanitário da Operação Acolhida, assegurando assistência médica integral a quem chegar ao território brasileiro.